Que assim seja. Iniciamos o trabalho da noite de hoje, e já passando a palavra a Sinai para que, em nome de Deus, eu reapresento o nosso facilitador da noite de hoje, Sinai. Boa noite a todos, bem-vindos que estão chegando agora. Hoje nós recebemos novamente Keoni Ranieri, que ele é aqui de Recife, é um trabalhador voluntário da Federação Espírita aqui também de Pernambuco. Então, sem mais delongas, né, para que a gente possa usufruir o máximo, né, da noite de hoje, eu passo a palavra para Keoni, que Deus o inspira, né, a iluminar o que está aí nas entrelinhas, que a gente muitas vezes não percebe. A palavra, Keoni. Obrigado, Sunade. Gente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite formulado para retornar esse estudo maravilhoso. E hoje eu vou fazer como eu fiz da outras vezes com o nosso estudo. Gente, ao invés de ficar falando sobre o conteúdo que está aqui, eu queria pedir para vocês, dentro do possível, vocês abrissem a câmera para a gente conversar sobre o tema que está aqui, porque é um tema atual importante e o nosso querido Humberto de Campos aborda nesse capítulo 26. Aqui ele trata de algo que muitas vezes nós, trabalhadores da doutrina espírita, nos deparamos, que é a mediunidade, e o compromisso da mediunidade quando a gente reencarna. Qual é a proposta? Nós vamos aí trilhar o estudo do capítulo e vamos também buscar informações em outros livros que estão na codificação, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo e no livro dos Médiuns, para a gente entender o conteúdo do que está aqui, o que o Humberto de Campos traz como ensinamento para nós, com a experiência da história que é colocada aqui, para que nós possamos tirar ensinamentos dessa mensagem, dessa passagem, dessa história para a nossa vida. Tá bom? Bom, vamos lá. O título é o capítulo 26, que tem como título, aliás, o capítulo é o 26, que tem como título A Serva Nervosa. Bom, Humberto de Campos, acompanha aí quem está com o livro Pontos e Contos, vai acompanhando aí para a gente poder ir tirando o que é importante. Então, no primeiro parágrafo aqui, ele apresenta o primeiro personagem dessa história, que é a senhora Mercedes Nunes. E ele diz que essa senhora é chamada à tarefa espiritual e não se adapta aos serviços mediúnicos aos quais fora conduzida para o trabalho de redenção. Então, a primeira coisa que a gente tem que tirar daqui. O que é a mediunidade? Alguém pode dizer para mim o que é a mediunidade, em linhas gerais, com as suas palavras? O que é a mediunidade, hein? Gente, fiquem tranquilos. Ninguém está fazendo prova aqui, não. A série só está aprendendo junto. O que é a mediunidade? A mediunidade é a faculdade que temos e que facilita, assim, através dela, o processo da comunicação do mundo invisível com o mundo físico, dentre outras questões mais, né? Dentre outras atividades mais. Boa. Esse é um dos fatores. Isso. Alguém está com o livro dos médiuns aí? Se alguém tiver com o livro dos médiuns, abra no capítulo 14, no item 159. Vamos ver o que é que os espíritos dizem, Kardec traz sobre o que é mediunidade. Capítulo 14, item 159. Se vocês tiverem com a versão da Federação Espírita Brasileira, é só procurar pelo item. Item 159. O que é mediunidade dita pelos espíritos? Quem conseguir abrir, leia para mim. Leia para nós, por favor. Vou ler. Leia. Pode ler. Ok, Valentim, pode ir. Pode ler. Toda pessoa que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos. Por isso mesmo é médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é um privilégio exclusivo. Também são poucos nos quais não se encontrem alguns rudimentos dela. Pode-se, pois, dizer que todo mundo é, mais ou menos, médium. Isso, né? Obrigado. Isso, veja. Aí nós temos... Foi Elvira que leu, foi? Desculpe, foi Elvira. Então, vejam bem. Olha o que Kardec está colocando em 159. Todo aquele que sente qualquer influência é médium.
é uma faculdade inerente. O que quer dizer inerente? Inerente é aquilo que faz parte de você, é algo que você não consegue tirar de você. Se é inerente, está no corpo. Portanto, é uma faculdade do corpo. Essa faculdade, ela é dada a todos os homens. Então, todos são médios. Todos nós somos médios. Quando ele fala homem aqui, não é homem no sentido de gênero, é no sentido de genérico, humanidade. Todos nós, homens, mulheres, crianças, velhos, jovens, sempre o que for, é médio. Uns têm mediunidade ostensiva, outros têm mediunidade que não é ostensiva, chamada mediunidade de intuição. Percebe, capta, como o Valentim falou. E olha que coisa interessante que ele diz. É raro as pessoas que não têm rudimento de mediunidade. É raro. Então, vejam bem. Se é um atributo do meu corpo, se o atributo do corpo é inerente ao corpo, isso significa que quando eu nasci, ou quando eu me preparei para nascer, essa faculdade foi trabalhada por mim, ou pela espiritualidade, para que o meu corpo viesse com essa faculdade. Se ela foi trabalhada, significa que é uma decisão minha antes de encarnar. Porque eu escolhi. Então, eu quero ser médio. Eu quero ser médio ostensivo. Eu quero trabalhar com a mediunidade, esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, eu escolhi. Por que nós estamos lembrando isso? Porque mais abaixo nós vamos ver os desdobramentos dessa senhora, a senhora Mercedes Nunes, tá certo? Não ter se adaptado ao serviço mediúnico. Então, ela veio com a mediunidade, o corpo dela veio preparado para a mediunidade, para o intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual, e ela chegou aqui e não se adaptou. Perceberam? Vamos para o segundo parágrafo aí. Ó. Ele diz assim, ó, os companheiros de doutrina esforçaram-se para despertar-lhe a responsabilidade que ela assumiu. Ela assumiu. Para fazer um trabalho aqui na Terra, no grupo com o qual ela estava, com as pessoas e com os espíritos com os quais ela iria trabalhar. Mas o que é que aconteceu com a dona Mercedes? Alguém lembra? Alguém pode dizer o que aconteceu com ela? Está no terceiro e quarto parágrafo. Alguém pode verificar o que aconteceu com a dona Mercedes? Ela aceitou trabalhar ou ela recusou? Ela era muito nervosinha, né? Ah, eu vi. Pois é. Nervosa. Olha, então o que acontece? A dona Mercedes não se conformava. E ela alega um problema físico de doença. Ela diz, sou extremamente nervosa. Não me resigno a determinadas situações. Bom, o que é a resignação, gente? Alguém pode dizer para mim o que é resignação? Aceitar, acatar, né, de forma normal, como fosse algo natural, né? Boa. E como é que eu me resigno a aceitar a mediunidade? Boa noite, Vilmar. Seja bem-vinda. Como é que eu me resigno a aceitar a mediunidade? É aceitar por aceitar? Aceitar com essa habilidade, né? O compromisso que ela envolve, né? Boa. Mas é eu de não qualquer cheguei ainda... jeito. Isso, Nádia, mas eu não cheguei ainda à compreensão de que eu devo aceitar com responsabilidade aquilo que eu fiz. Então, como é que eu me resigno em aceitar? Eu aceito passivamente? Como é que eu faço, então? Como é que uma pessoa está no centro espírita e chega no centro espírita, tem mediunidade assim, mas eu não quero trabalhar com mediunidade, eu morro de medo de espírito. Eu não quero saber de espírito. Eu morro de medo. Se botar sentar na mesa, eu desapareço. Não quero saber de espírito. Como é que a gente faz com essa pessoa? Como é que a gente faz ela aceitar resignadamente? Orientando, conversando, dialogando, através do estudo também. Perfeito, bateu, Cidade. Estudo. Porque você tem que compreender a faculdade que você tem. Se você não compreende, você desenvolve coisas que são colocadas na tua mente. Ah, eu tenho medo de espírito. Sim, você tem medo de espírito por quê? Porque nós somos o quê? Espírito. Se você tem medo de espírito, então você tem que ter medo de você mesmo. É a primeira coisa. Você não pode se olhar no espelho. Se você se olhar no espelho, você vai morrer de medo. Então, o estudo. Começa para o estudo para esclarecer aquela pessoa e libertá-la. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é isso?
Quando eu conheço a verdade, eu me liberto. Não é me liberto porque o outro está falando, eu me liberto porque eu compreendi. Então, vejam bem. Aí vem a grande finalidade. Qual é o objetivo da mediunidade, gente? Quem é médium? Trabalha com mediunidade. Qual é o objetivo da mediunidade? Não sabem? Vamos lá. Permitir o Evangelho intercâmbio. Servir. Permitir o intercâmbio. Boa. O que mais? Valentina falar. Fala, Valentina. Gente, vocês podem falar. Não deixem só dois falar, não. Pelo amor de Deus, eu vou ficar aqui só vendo fantasma. Valentina, o que mais? É através Valentina. desse intercâmbio a gente servir, né? Boa. Servir. Através Servir. do processo de assistência aos necessitados, aos espíritos e aos encarnados. Joia. Quem está com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 2. Abra e leia para mim. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 2. Capítulo 26, item 2. Pode ler para mim, por favor? Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, de Jesus e seus discípulos. Isso, continue. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Isso. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizesse dele objeto de comércio e nem de especulação, nem meio de vida. Boa. Pronto. Curar é uma mediunidade. Mediunidade cura. Aí o que ele está dizendo aí? A mediunidade de cura foi dada por Deus para alívio dos que sofrem e meio de propagação da fé. O médium não é o responsável por alívio daqueles que sofrem, não é o propagador da fé, fé raciocinada. Olha aí, 2 objetivos principais que não estão no livro dos médiuns desse jeito. Está no livro dos médiuns, mas não está claro. Então, nós estamos estudando mediunidade no livro, no Evangelho e no livro dos médiuns. O objetivo do médium é aliviar a dor do outro. E segundo, propagar a fé. A fé em quê? Em Deus, porque a morte não existe. E se você sabe que a morte não existe, você sabe que é um ser imortal. Fé. Vejam só, você está no mundo espiritual e você está preparando para voltar para trabalhar nisso. Aí quando você chega aqui, você diz, eu não quero mais trabalhar nisso. Não, eu não quero mais brincar. Essa coisa é muito pesada, eu não quero mais brincar. Vejam só o que é que a espiritualidade faz conosco quando a gente vem para cumprir a missão aqui. Olha só. Mas ela recusa, ela diz, sou extremamente nervosa. Quem está com o livro aí, acompanhe. Sou nervosa, extremamente nervosa. Não me resigno a determinadas situações. Aí vem a primeira observação. Mas a senhora não vê as entidades espirituais? Não lhes ouve as advertências diretas? Olha o que está acontecendo. Isso é a primeira ajuda do mundo físico. São os amigos alertando para ela que ela tem uma faculdade que é diferente dos demais e que permite que ela tenha contato com o intercâmbio espiritual. Então, ela vê os espíritos. E olha o que ela responde. Eu, sim, respondia confundido. Não alimento qualquer dúvida. Os espíritos conversam comigo, ouço-lhes a palavra, registro-lhes os convites necessários, generosos, explica-me os dispositivos do trabalho, salientam a tarefa depositada em minhas mãos. No entanto, vejo-me capacitado. Ela tem consciência da faculdade que ela tem, mas coloca um obstáculo. Veja que aí nós temos a primeira ajuda dada a médium encarnada no plano físico, que são os amigos. Aí eu pergunto, por que a gente impõe dificuldade para exercício da mediunidade? Hein? Quem pode responder? Por que a gente tem mediunidade e impõe obstáculos ao exercício da mediunidade?
Porque dá trabalho, né? existe compromisso, né? Porque dá trabalho, a gente precisa estudar, a gente precisa se comprometer, então é mais fácil eu dizer, ai, gente, eu não quero não. Ô, Elvira, quem ia falar mais, pode falar. Ao levantar a mão, pode falar, Sinai. Vai lá. Compromisso, exige compromisso, né? E compromisso tem que ter essa habilidade. E no caso dela é o... Aí, às vezes, assume de hoje ir, uma semana não, quinzena não. Então, tudo isso é prejudicial, né? Porque você assume um compromisso. Boa. Com a casa e com a espiritualidade. Exige responsabilidade. Quem mais? Quem mais levantou a Eu mão? vejo assim, no caso dela, comodismo. Opa, comodismo. Boa, Vera. Excelente. Quem mais? Levantou a mão. Quem está com a sala de estudos aí pode falar. Ah, é o nosso amigo. Vai lá, meu amigo. Muito bom. Medo. Boa. Medo. Agora, o que é que ela alegou aí? Quem está com o livro? Pode ler para mim o que é que ela alegou para se sentir incapacitada? O que é que ela alegou? Ela temia ver as almas, né? Ela teme ver almas sofredoras. Ela acha que vai dar vazão, vai ver mais coisas, né? Isso. Olha o que ela coloca aqui textualmente. A visão das almas sofredoras de pessoas doentes me apavora. Causa-me inconhecível mal-estar, indizível temor. E, por outro lado, como se operasse o meu desenvolvimento mediúnico, caso se operasse o meu desenvolvimento, ela acha que ainda vai se desenvolver, mas vai. Ela não acha, vai se desenvolver, porque o trabalho desenvolve. De que modo poderia eu satisfazer as filas intermináveis de mendigos, aflitos, desesperados das sortes, que me cercariam mesmo neste mundo? Ora, como é que o médium quer encarnar na Terra para trabalhar e ajudar na cura do outro, e ele tem medo do sofredor, ele teme e ele não quer contato nem com o mendigo, nem com os aflitos, nem com os desesperados. Então, se ela está falando isso, ela está dizendo assim, Jesus veio para o mundo e só fez coisa errada. Foi. Porque Jesus veio e trabalhou com quem? Ele não trabalhou com reis. Ele trabalhou com os sofredores, com os doentes, com os aflitos, endemoniados, os coxos, doentes. Então, olha só o que a médium está alegando. Que a Vera colocou, comodismo. Ah, como? E ela se escuta em cima de um problema dela. Eu tenho um problema nervoso. E diz no final, eu não estou preparada, eu não me sinto preparado. Gente, vocês já ouviram as pessoas, alguém, já ouviram no centro espírita alguém dizer assim, você quer ser facilitador de um estudo qualquer? Não, eu não estou preparado. Você quer trabalhar no atendimento fraterno? Não estou preparado. Você quer trabalhar no passe? Não estou preparado. Aí eu pergunto para vocês, quando é que a gente vai estar preparado? Hein? Quando a gente vai estar preparado? Vilma, quando é que a gente vai estar preparado, Vilma, para trabalhar na Casa Espírita? Quando começar a trabalhar. Eita! Mas isso é resposta filosófica, mas olha, estou falando, é maravilhoso. Como da muleira. Isso, pô, Vilma. Quando começar a molar a ferramenta, né? Aí o trabalho... Quando a gente começa a levar chibatada, não é? Aí já se começa a chibatada. Você está falando, meu filho, vem cá, você senta aqui. Você está fazendo errado, vamos aprender comigo? Vem. Aí eu vou te ensinando, e você vai aprendendo, não é? Quando é que o médium vai estar preparado a sentar na mesa mediúnica e receber um espírito? Quando é que ele vai estar preparado? Quando ele receber o espírito. Porque ele vai ter a sensação, vai saber como é que é, vai saber se controla ou não controla, se o espírito controla ele ou não. Não é verdade? Quem levantou a mão? Diga. Boa. Exatamente. Boa. Agora observe o que aconteceu. Perante afirmativas tão peremptórias dos amigos, os melhores amigos recolheram-se no silêncio desapontado. Então, fracasso da primeira tentativa de ajuda a médium. Perceberam? Os amigos reuniram-se e exortaram a médium a trabalhar. E ela recusou.
É um fracasso da perda. Você pensa que a espiritualidade existe? Não. Vem o segundo elemento. Olha, Dona Mercedes, então, guardando os valores medianímicos tão extensos, se declarava incapaz. Ela continuou batendo na tecla. Eu sou incapaz de movimentar o patrimônio espiritual, que for agraciada pela espiritualidade superior, por Deus. O que fazer, então, com o médium que se recusa a trabalhar na mediunidade? Várias coisas. Sunádia já falou. Estudar, sentar, explicar, tentar orientar. Bom, nada disso resolveu para a Dona Mercedes. Aí vem a segunda ajuda, gente. No mundo físico, onde a gente está. Quem é que ajudou? Quem que tentou ajudar a Dona Mercedes? Esposo, né? Marido. Aí, olha só. Quem é o próximo que está mais próximo de nós? Quem é o próximo que está mais próximo de nós? A família. Família. Isso, a família. Família. Aí, então, o que a espiritualidade fez? Ela não ouviu os próximos que estão mais distantes, que são os amigos, grupo de estudo, grupo de trabalho. Aí, o que a espiritualidade faz? Agora vamos puxar para o círculo mais perto dela. Quem é que está mais perto dela? O marido, porque ela não tinha filhos. O que é que o marido faz, então? Qual é a atitude do marido para com ela? Alguém pode dizer? Chama ela, né? E diz, né, que é uma bênção de Deus. Vamos trabalhar. É mais ou menos isso que ele diz, né? Exatamente. Ele está dando toda a condição de apoio, né? Porque ele mostra que vai apoiá-la, né? Enfrentar esse medo da situação. Mas mesmo assim ela ainda é lutante. E engraçado como ele apela, né? Estamos quase sós, eu e você, então vamos aproveitar as oportunidades, e ela relutante. Excelente, Elvira. Olha só, a espiritualidade colocou a médium numa família espírita. Porque quantas vezes a gente tem do lar, o marido é espírita, a esposa não. Ou vice-versa, a mulher é espírita e o marido não. Aí fica assim, você já vai para o centro? Vou. Você não quer levar a cama, não? Não quer levar a cama, o sofá, leva a mesa também. Aí os filhos vão dizer, mãe, a senhora vai para o seu espírito de novo? A senhora não dá atenção para a gente, não é isso? Ô pai, o senhor vai para o seu espírito de novo? Caramba, no domingo, e nós? Vejam, ela foi colocada num meio, isso é ela e o marido. O marido e ela tinham casa. O marido e ela tinham situação financeira boa. O marido e ela tinham tempo para dedicar. E o marido estava exortando, incentivando-a. Quantas vezes a gente tem um médico que não recebe incentivo nenhum? Muito pelo contrário, só tem obstáculo. Ou melhor, mais obstáculos. Isso aqui, então, é a segunda ajuda espiritual dada para ela. Ela recebe bem essa ajuda do marido? Não. O que é que ela faz, então? Ela, tem um amor próprio ferido, ela, de novo, se escuda na doença. E os meus nervos, Joaquim? Você está olhando para mim, médio, e o meu nervo? Não tem pena de mim, não? Você não vê a minha doença, não? Olha o vitimismo sendo colocado para fugir da missão. Você não está vendo que eu estou com problema do nervo, não? Aí ela denuncia de novo todos os problemas. Ó, recebo igualmente as mistificações, as contrariedades, abrir as portas da nossa casa para as incursões públicas. Nós não teríamos sossego. Não pertenceríamos ao lar. E a pretexto de praticar o bem, nós teríamos um turbilhão de pessoas dentro de casa. Isso é a imaginação dela. Porque se você trabalha na mediunidade, você tem um local para trabalhar. A tua casa vai ser invadida se você deixar. Não é verdade? Mas a ideia dela, ó, você não está olhando para mim. Você não está me vendo a minha doença. Você não está vendo o meu problema. A esposa se irrita com ele. E diz assim, ó, e os meus nervos? É impossível trabalhar na mediunidade. Agora eu pergunto, quando a gente foge da missão que nós pedimos, tem consequência ou não tem? Mais dívidas, né? Ah, mais dívidas. E quais são as consequências dessas dívidas, Flávio? Qual a consequência da dívida do médico que foge da missão? Além da gente perder a oportunidade de fazer o bem, a gente pode perder a própria mediunidade, né? Perder a oportunidade de
progredir, vamos dizer, individualmente falando. Perda da mediunidade. Existe isso? Perda da mediunidade? Existe? Valentim, existe perda da mediunidade? Eu acredito que não, ele não perde a mediunidade, mas perde a assistência dos bons espíritos. Vamos dizer que a gente enferruja, né? Vamos dizer que não Boa. perde a mediunidade, mas ela é suspensa. Opa! Boa, Genô. Muito bem, Genô. Muito bem, Genô. O que mais, Sunai? Fala aí, minha filha. Você ia falar, fale. Fale, minha querida, diga. O que você ia dizer? Não, já foi dito aí, tá bom. Boa. Bom, a dona Mercedes pega aí, vão acompanhando o livro, ela diz assim, ó, minha saúde não permite, não dispõe de enfibratura nervosa para tolerar a contemplação de entidades desequilibradas. Gente, olha o que essa aspecto está falando. No mundo, todo mundo é equilibrado. Todo mundo no planeta é equilibrado. A gente pode dizer que 100% do planeta é equilibrado. Ou melhor, nós podemos dizer assim, eu não tenho problema nenhum, eu sou uma pessoa equilibrada. Porque se você está dizendo que é desequilibrado, as pessoas equilibradas são os outros, não sou eu. Mas eu sou 100% equilibrado. Olha só, raciocina. Porque nós vamos trabalhar com as pessoas e cada pessoa é um mundo, e cada mundo tem o seu universo de desafios. Então, quando a gente diz que o outro é problemático, a gente está esquecendo dos nossos problemas. E nós vamos precisar de ajuda por nossos problemas. Ela diz, não tenho resistência para acomodar-me com os enfermos. Positivamente não posso. Existe. A espiritualidade vai existir dela? Não. Aí nós temos o segundo fracasso da tentativa do plano físico de trazê-la à responsabilidade. Trazer a consciência do trabalho mediúnico. Aí a espiritualidade não existe. Porque agora vem a terceira ajuda. Quem é que ajuda ela pela terceira vez? Quem é? Quem é? A Silêncio mãe. total. Muito bem, isso, Nádia. Eu pensei que o silêncio total, eu já ia ficar preocupado. Porque senão é a mãe. Aonde está a mãe? Dona Vilma, onde está a mãe, Dona Vilma? Onde está a mãe da média? No plano espiritual. Boa. Ela é morta. E morto fala? Fala, sim, através da mediunidade. Tá certo. Tá. Pensei que a gente enterrasse o morto lá, deixar no cemitério, não quer mais saber dele. Nós somos os canais. Tá certo. Morto fala, através perfeito. dessa faculdade maravilhosa, a bênção que é a mediunidade, né? Muito bem. E o que é que a mãe diz para ela, dona Vilma? O que é que a mãe diz para ela? Diga aí nas suas palavras o que a mãe diz para ela. Ela torna a convidar ela a usar a ferramenta, né? Para ajudar, né? E ela torna a lutar, não é? Boa. Então vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui para a gente ver. Assim. Diga, Pedro. Permita uma deixa. O é o seguinte. Se a gente for analisar no contexto dessa dona Mercedes, há uma sintonia. Não estou ligando a câmera porque minha internet não está bem, entendeu? Ela congela a imagem. Por essa razão que eu não estou ligando. Agora acontece o seguinte, vamos analisar com frieza, vamos dizer assim, a situação da dona Mercedes. No ponto de vista dela, da visão dela, esse desequilíbrio pode acentuar com o espírito mais desequilibrado do que ela. Então, o temor dela, aqui dentro desse texto, está faltando, né, dar a ela esse equilíbrio para que ela possa exercer com tranquilidade. Porque se ela tem... O que é que a gente vai entender como amor próprio? É o respeito ao processo que ela vive. Então, não é egoísmo da parte dela, é um respeito que ela está e ela vai ter sintonia com outro tipo de espírito e ela não tem resistência. Então, ela, como pessoa física, ela não tem resistência. Então, se ela não tem resistência, é um processo que vai ser pior para ela nesse momento, na situação em que ela vive. Então, mesmo amparada, no ponto de vista dela, a gente sabe que não fica ninguém desamparado, mas no ponto de vista dela, ela, enquanto não se curar desse processo, ela não vai ser uma boa médica, não vai ser uma boa tarefeira. Dessa visão que eu estou compreendendo. Boa.
Esse é um ponto de vista que a gente tem que guardar. É dentro desse conto que ele está falando, porque se a gente for olhar aqui no livro do médium e na tarefa do médium, certo? Esse empecilho, ele é relevante. Ele é relevante. Ela primeiro tem que cuidar dos seus nervos, ela tem que ter o equilíbrio, porque para ter uma comunicação mediúnica, há uma renovação dessa casa mental. E ela não se propôs a isso. E os espíritos respeitam o livre-arbítrio dela. Né? E o conto dele aqui é um conto dentro de um ponto de vista sem base também científica, sem base da conotação mediúnica. É apenas um conto, creio. Mas se a gente olhar no livro dos médicos, Kardec e os espíritos e o grupo que ela se situar, ela faz essas advertências, mas baseado no seu ponto de vista de fragilidade, não é de má vontade. Né? Então, se ela não se curar disso, ela não vai ser uma boa serva no trabalho mediúnico. Essa é a minha visão. Essa sua visão está correta. Quando a gente tem um problema, esse problema precisa ser tratado para depois exercer a mediunidade. Mas aqui, pelo que foi desenrolado pela história, a doença dela é a criação mental dela. Certo? A criação mental. A doença, ela tem a sua vertente do corpo físico e tem a sua vertente do corpo espiritual. Ela tem sua origem do corpo espiritual e se reflete no corpo físico. Mas ela é muito mais mental. Porque se ela veio preparada para o trabalho mediúnico, com mediunidade ostensiva, mesmo ela sendo doente, ela ia ser ajudada ou não pela espiritualidade? E a cura... Lógico que ela seria ajudada, porém é o seguinte, aí é que eu estou dizendo, esse tipo de crônica, esse conto dele, ele fica também vago. Isso. Ele deixou essa outra parte. Aí você fez a pergunta, é por isso que eu estou lhe respondendo. Perfeito. Está corretíssimo. Do seu ponto de vista, está correto, não está errado, não. Eu só estou trazendo para o outro lado por enquanto. A gente ia abordar isso mais no final. Mas você trouxe agora. Então, perfeito. Vamos aqui continuar. Guarda a ideia do Agenor. Veja o que a mãe coloca. Mercedes, minha filha, escrevia-lhe a mãezinha carinhosa, que desde muito tempo a precedera no túmulo. Fale-te da presente oportunidade para a renovação em Jesus. Olha o que ela está falando. É o Espírito que está falando de lá para cá. Ela diz assim, a reforma interior reclama trabalho, sacrifício e constante demonstração de boa vontade. O que é reforma interior, gente? Bora abrir então, viu, mano? Quem quer falar? O que é reforma interior? É a transformação moral. A reforma íntima. Sim. Coragem de mudar. Isso, Agenor. Boa. Mudar. Pronto, mudar. Aí a mãe continua. Lembra-te que o Senhor foi altamente magnânimo para contigo. Abrindo-te as portas soberanas para edificações espirituais. Acalma os impulsos nervosos e coopera com teus irmãos na fé, alicerçando o futuro divino. Olha o que o Espírito está falando. Acalma os impulsos nervosos. Bom, ninguém traz impunemente os deveres essenciais a cumprir. Veja, ela veio com a missão, e se você veio com a missão e você foge, você não foge das consequências. Ela continua mais embaixo. O obstáculo é serviço educativo para aquele que encontra e para quem ajuda a solucionar. Grandes sofrimentos significam grandes e abençoadas renovações. Olha o que ela está falando. Lá no finalzinho, ela vai dizer, se enxergas aqueles que já penetraram o país da morte e se lhes ouves a voz, é imperioso recordar que não deterias semelhantes possibilidades sem fins valiosos. Ela está dizendo assim, olha, você, se tivesse aqui no mundo espiritual, com a consciência liberta das potencialidades que você tem aí, você não perderia a oportunidade. Isso é o que o Espírito está falando para ela. Busca a reforma interior, mudança. Muda a maneira de pensar. Compenetra-te do trabalho. O que é que acontece quando a dona Mercedes recebe a mensagem da mãe? O que é que acontece com a dona Mercedes? Ela muda? Não. O que é que ela faz?
que é que ela faz? Ela vai trabalhar na mediunidade? Dona Ela Mercedes continua com o mesmo continua discurso, irredutível. né? Irredutível, cansada, esgotada, não dá. Falha a terceira tentativa. 2 do plano físico, tá certo? Os amigos e o marido, e agora o terceiro fracasso, no plano espiritual. Ela ouve a mensagem da mãe e ela se sente esgotada, abatida e exausta. Agora eu pergunto assim, gente, nós somos espíritas, não somos? Tem alguém aqui que não é espírita, é apenas simpatizante? Tem alguém que não é espírita nesse grupo? Muito bem. Tem alguém aqui que é médio ostensivo? Trabalha médio ostensivo? Tem. Elvira, você trabalha no ostensivo. Eu pergunto o seguinte, se você visse um espírito materializado, o que é que você faria? Eu, no lugar dela, ia trabalhar nas carreiras, né? Não, você, esquece ela um pouco. Eu falo o seguinte, você é médico, você trabalha com o espírito. Se o espírito se materializasse para você e aparecesse, o que é que você faria? Eu ia perguntar o que queria, ia ajudar, ia me pôr à disposição, né? Ia trabalhar, né? Boa. Quem quer colocar a sua posição? Sunay, o que você faria, Sunay? Se o espírito se materializasse para você? Eu corria. Eu não sou ostensiva, não, mas acho que eu corria. Valentim, o que é que você ia fazer, Valentim? Se o espírito aparecesse materializado para você, o que é que você ia fazer? Abre o som. Toca aí o somzinho no celular. No primeiro momento, eu poderia não me dar conta de imediato e se tratasse de um espírito, mas ao ter esta consciência, eu ia procurar exatamente aplicar, né? Ter uma reação dentro do que a gente tem estudado e que tem nos deixado consciente, né? Desta relação que é tão natural quanto a relação que temos aqui com os encarnados. Eu iria ouvir esse irmão e ia me colocar na medida do necessário. Boa. Dona Vilma, o que é que a senhora ia fazer, dona Vilma? Meu papel, hoje eu não estou me afastei um pouco, mas meu papel era de médio esclarecedor. Eu trabalhava na mediúnica como esclarecedor. Eu convidaria ela para passar por um momento de acolhimento fraterno. Ela faria acolhimento fraterno, faria um tratamento, um momento de acolhimento, e depois ia trabalhar na mediúnica. Boa. Alberto, o que é que você faria se você visse o espírito materializado para conversar com você, meu filho? Isso. Gente, isso é... Veja, alguém mais quer colocar sua posição? Quer falar sobre isso? Não? Olha só. Isso que vocês falaram é interessantíssimo, porque nós somos bem trabalhando com os espíritos. Mas a gente tem medo do espírito. Se a gente tem medo do espírito, a gente precisa olhar para nós primeiro. Porque acho que os espíritos são os outros, é corpo. Mas nós estamos com os espíritos, temos o corpo. O que diferencia a gente dos espíritos é que nós temos um corpo físico e o espírito tem um corpo espiritual, um corpo fluídico, o perispírito. Quando você diz que tem medo do espírito, significa o seguinte: você não está preparado para a situação pós-morte. Isso é a realidade. Veja, eu tinha uma amiga e ela trabalhava com a mãe na reunião mediúnica. E ela pediu para a mãe fazer um acordo com ela. Mãe, quem partir primeiro, volta para dizer para a outra como é o mundo espiritual. A mãe tinha 88 anos. A mãe disse assim: não vou fazer isso, não. Não vou, porque a gente trabalha no mediúnico, a gente trabalha com os espíritos. Por que você quer pôr confirmação de algo que você já sabe? Ela falou: mãe, vamos fazer esse acordo? Bora. A mãe: não. Bora, mãe. Se eu for primeiro, eu volto para dizer para a senhora como é que é. E se a senhora for primeiro, a senhora volta. A mãe ficou calada. A mãe adoeceu pouco tempo depois e veio a desencarnar. Ela continuou fazendo trabalho mediúnico na casa. Um belo dia, ela termina o trabalho mediúnico na casa e vai para casa.
chega em casa, toma banho, e quando ela sai do banho, no quarto dela, tinha aquele espelho grande na porta do guarda-roupa. Ela vai se enxugar e vai se pentear, fazer as coisas. Quando ela olha para o espelho, quem está atrás? A mãe. A gente tudo doido, mas assim, ela vai conversar com a mãe. Ela vai conversar com a... O que é que aconteceu, gente? Ela desmaiou, foi socorrida e passou 1 ano em tratamento psicológico. Afastou-se da casa, afastou-se do tratamento mediúnico, do trabalho mediúnico, e ficou em tratamento. Depois de 1 ano, ela volta. Aí a gente vai perguntar para ela, mas o que aconteceu? Você não pediu para tua mãe voltar para dizer como é que era do outro lado? Por que você não conversou com ela? Falou assim, eu pedi, mas eu não estava preparado. Quando eu vi a minha mãe atrás, ao invés de eu ter coragem, eu corri de medo. Eu queria correr, mas meu corpo não obedeceu. Qual foi a reação do corpo? Eu desmaiei. Olha que coisa interessante. Agora vejam o que isso vai trazer aqui para a dona Mercedes. Como ela tinha mediunidade e não usou, foi falado aqui no início. Quando a gente tem alguma coisa e não usa, o que acontece? Enferruja. Enferruja. Você tem uma enxada, não usa, enferruja. Você tem uma faca, não usa, ela enferruja. A mediunidade da dona Mercedes, ela vai perdendo o brilho. Ela vai diminuindo. Então, aquela nitidez que ela tinha de ouvir, de ver, vai desaparecendo, vai minguando e ela começa a ter a visão imprecisa e a audição imprecisa das coisas. Aquela faculdade começa a ser embotada, a ser nublada. Ela vai começando a ter dificuldade em ter uma mediunidade clara. Mas ela continua renitente. Não desejar preocupar-se com a responsabilidade, para não agravar os seus padecimentos de corpo demasiadamente sensível. Aí entra o que o Agenor falou. Gente, se o médium tem um problema físico que o impede do trabalho mediúnico, ele tem que fazer o tratamento físico antes de trabalhar com mediunidade, porque esse problema físico pode ser agravado com o trabalho mediúnico em virtude da sensibilidade que a pessoa tem. Então, o Agenor colocou muito bem e eu coloquei aqui para pontuar. Temos que separar o que é problema físico que impede o trabalho mediúnico daquele problema que é apenas mental criado. Vocês entenderam? Aqui? Para colocar, não, aqui o medicão está colocando uma coisa e tem que trabalhar, você está doente. Não. Inclusive, Kardec coloca no livro dos médiuns quais são as doenças que impedem temporariamente, entre aspas, você trabalhar. Então, se você tem um problema psicológico, tem um problema psiquiátrico que requer um atendimento anterior, não recomenda-se fazer o trabalho mediúnico. Primeiro tem que ser feito o trabalho físico, o trabalho médico, antes do trabalho mediúnico. E se esse tratamento médico não permitir que você trabalhe, você não vai trabalhar. Tá certo? Mesmo tendo mediunidade. Porque senão, como você tem uma sensibilidade grande e está com um corpo debilitado, ou fisicamente, ou psicologicamente, isso vai agravar e vai trazer problemas para você. O que é que aconteceu então, aqui com a dona Mercedes? Ela teve a mediunidade dela sendo diminuída. Ela chegou a perder a mediunidade? Alguém pode me dizer? Perder entre aspas, né? Sim, foi Sim. pouco a pouco diminuindo, como diz o texto. Quanto tempo ela passou sendo chamada para trabalhar na mediunidade, Sunai? Mais de 20 anos. Eita! Mais de 20 anos a mãe chamando-a para trabalhar na mediunidade. E ela não trabalhou. Quando ela foi chamada, ela traz uma coisa aqui para a gente que é importantíssima. Ela começa a sofrer as consequências da perda da mediunidade. Ou seja, são as punições, entre aspas. Qual é a primeira punição que ela recebe? Diminuição da potencialidade da mediunidade. Qual é a segunda punição, entre aspas, que ela recebe? Alguém lembra?
Qual é? Ninguém? Vejam no livro, ela está assim, ó. Ela começou, então, rude prova. A falta do marido, é? Falta do marido. Isso, exatamente. Rude prova. Primeiro começa com a perda, diminuição, vamos dizer assim, se tiver essa perda, diminuição da potencialidade da mediunidade. Depois a espiritualidade retira quem? O marido. Quando retira o marido, retirou o apoio. Qual a consequência da retirada do marido? Aí advém problemas emocionais, de afetividade. A saudade, a falta de paz interior e a solidão. O médium consegue trabalhar se ele não tem paz de espírito? Não. E o que é paz de espírito? Elvira, o que é paz de espírito? Qual foi a paz que Jesus nos legou, Elvira? Então, a paz não é desse mundo, né? Ah, não. Então o que é? Rapaz, é dentro da gente. Sim, onde é que está essa paz, Elvira? Boa. Bom, deveria estar dentro da gente, deveria estar nesse reino que a gente deveria, né, criar aqui dentro de nós. O que é que incomoda dentro de nós e nos tira a nossa paz? O que é que incomoda? Inicialmente, a nossa consciência, né? A consciência pesada tira a paz. A paz que Jesus ligou foi a paz de consciência. Porque quando a gente não está em paz, não adianta estar em lugar nenhum que você está em burburinho. Quando você não está com a consciência tranquila, todo mundo à tua volta pode estar em paz e você está em guerra. Ou, ao contrário, quando você está com a consciência tranquila, todo mundo está em guerra do teu lado e você está em paz interiormente. Então, ela perdeu a paz de consciência. Muito bem. Como ela perdeu a paz de consciência, o que é que ela faz, então? O que é que ela faz para tentar reaver a mediunidade? O que ela faz? Ela procura o grupo novamente, né? A casa espírita, para ver se recupera. E o que acontece? O que acontece? Que Reaver aquela evidência. Isso. E aí o que acontece? Ela queria reaver a clara evidência para ver se ela revia o marido. Ela através disso aí. Não. Aí a mãe dela disse que agora isso é exercício para a próxima reencarnação. Mas olha só. O que ela costumava tanto adiar, né? Ficava para a próxima, como muitos de nós dizem, não, na próxima eu faço. Tá pronto. Olha Agora só. esperar a próxima. Próxima encarnação. Alguém já ouviu falar disso, o Nádio falou e ele ajudou também. Próxima encarnação, né? Quando é que a gente vai encarnar de novo na Terra? Aqui, alguém sabe? Alguém já fez o cálculo? Qual é a probabilidade da gente voltar? Quantos anos a gente vai voltar? Alguém já fez? Bastante tempo. Isso, amigo. Tem que ter uma consciência, né, de retorno, porque não vai adiantar voltar imediatamente se a pessoa ainda não se reeducou espiritualmente. Agora, vamos usar o que Emmanuel falou. Lembra o que perguntaram assim? Chico, pergunta para Emmanuel quantos espíritos tem no plano espiritual. Lembra? Quantos espíritos que o Emmanuel falou aproximadamente? Deve ser 5 por 1, né? Não, 3 por 1. Sim, é 3 por 1. 3 por 1. Existem no plano espiritual 3 vezes mais espíritos do que a população encarnada. Qual é a população encarnada que nós temos hoje na Terra? Cerca de 10 bilhões? 11 bilhões? Vamos para 10. Se tem 10 bilhões encarnados, tem 30 bilhões no plano espiritual. Agora vamos fazer um cálculo. Olha só quando a gente fala isso. Eu já ouvi vários espíritos falando assim, não, eu não tenho jeito, eu não tenho jeito dessa encarnação, não, eu vou deixar para a próxima. Antes do cálculo, lembrando que hoje em dia as famílias não estão querendo ter filhos, né? Máximo um. Aí é que a fila fica ruim. Boa, Sudade, é isso aí quando você chegou. Olha só, se tem 10 bilhões encarnados, vamos supor que é meio a meio. 10 bilhões de homens, 10 bilhões de mulheres. Que cada homem, cada casal tenha um filho só. Porque hoje a família não quer mais do que um. Filho, né? Tem gente que não quer nenhum. Eu não quero nada, eu e você. Mas vamos supor ter um. Se você tiver um, vai nascer 5 bilhões de espíritos. São 30 bilhões que estão no plano espiritual. Para encarnar, encarna 5 bilhões, fica faltando 25. Tu desencarna hoje e tu vai para o final da fila do pão. Quando é que tu vai encarnar?
vai ser o último dos 25 bilhões. Mas eu acho que desses 10 bilhões, Ranieri, desses 10 bilhões é bem possível que 60% queira ser mãe, né? Pois é. Aí você Porque vai colocar a estatística divina é diferente da nossa. Aí você vai para a final. Aí você vai para a final da fila. Aí você diz assim: a Espírito, eu quero voltar a encarnar. Você diz: você não vai voltar agora. Vai voltar de acordo com o seu método. Você tem que se preparar, vai ter que ter uma família que te receba, vai ter que ter um planejamento espiritual. Você vai ter que estar submetido às regras do mundo espiritual. Quando é que vai acontecer a tua próxima encarnação? A gente sabe? Não sabe. Porque ele vai estar submetido às regras de Deus, à regra do plano espiritual. Eu vou saber que lá no plano espiritual tem um monte de espírito querendo encarnar na minha frente. Que se encarnou primeiro e está querendo voltar. Então, olha o cuidado de quem consegue ter o raciocínio do que é a consciência espiritual quando está encarnado. Porque estando encarnado é difícil a gente ter a consciência espiritual do mundo espiritual. Mas a gente fala, às vezes, uma coisa e não percebe o que está falando. Se você deixou de fazer aqui, você vai deixar para a próxima. Quando será a próxima? A gente não sabe. É interessante na espiritualidade que o rei Alarico, primeiro e segundo, ele reencarnava, a espiritualidade botava, escondia ele no corpo, comendo 5, 6 meses e tirava, porque os inimigos dele estavam atrás dele, a espiritualidade botava ele num corpo, não tinha mãe não, até nascia no prostíbulo de prostituta para que ele tivesse corpo, porque ele precisava estar no corpo. E cada reencarnação de Alarico foi terrível. Então você vê o que é a espiritualidade, né? Diga, Elvira. Vamos lá. Então, eu estava aqui pensando, né? Temos aqui 15 pessoas. Quantas Mercedes está aqui, gente? Incluindo a mim, óbvio, né? Quantas Mercedes estão aqui sentadas? Inclusive eu. E assim, meu filho, você quer? Não quero, não. Eu vou fugir da missão. Não, segunda-feira eu não consigo ir para o reunião médico, não, porque eu estou com dor, nas pernas, trabalhei demais, estou cansado. A gente faz isso o tempo inteiro, não faz? Sempre inventando alguma coisa para não seguir o planejamento que nós propusemos. O pior de tudo não é isso, o pior de tudo, eu vi aqui, ninguém está impondo a você. Você se autoimpôs, mas quando você chegou aqui, quando nós chegamos aqui, o corpo, pelo fato de a gente estar embotado nos instintos da materialidade, faz com que a gente se desvie e sempre queira fugir do trabalho. Aí a gente coloca, vamos fazer um paralelo. Muita gente diz assim, eu odeio meu trabalho, não diz? Eu trabalho, eu sou obrigado, eu odeio o trabalho. Tem gente que adora e faz aquilo que ama. Mas aqueles que não fazem o que amam, dizem assim, eu odeio esse trabalho. Aí o domingo, para eles, é um suplício, porque ele diz assim, caramba, amanhã já é segunda-feira. E segunda-feira para sexta tem 5 dias. Meu Deus, que sufoco, é um desespero. Então a semana para ele é um desastre. Quando ele faz com amor, ele diz, graças a Deus, amanhã, segunda-feira, eu vou trabalhar de novo. Quando a gente trabalha com a mediunidade, com amor, a mediunidade é peso? Não. A mediunidade é algo que nos dá prazer. Aí você não vê a hora, como disse logo no início o nosso coordenador. Ele disse, olha, eu fico contando as horas, os dias para que esse momento aconteça. Tá certo? Para que esse momento apareça, para que esse momento volte, para que esse momento nós estejamos aqui. O seu Mário trouxe isso para a gente no início. Isso significa que ele gosta do trabalho, gosta do estudo, gosta daquilo que faz. Mas se você não gosta, você diz assim, caramba, eu vou ter que entrar no grupo para estudar mesmo no domingo à noite, 7 horas da noite. Você tem tudo para não aparecer, tem tudo para não vir. Aparecem coisas para você fazer. A mesma coisa é com a mediunidade, que é mais profunda e mais responsável. Aí eu pergunto, nós estamos preparados para a responsabilidade do trabalho da mediunidade com Jesus? É o grande ensinamento que tem daqui. Por quê? Porque olha o que a mãe da Mercedes coloca no final. Minha filha, eu não te posso enganar com falso conforto. Falso conforto. A tua tarefa mediúnica, incontestavelmente, agora é assunto para outra reencarnação. Você agora vai ter que correr atrás do tempo. Você não pediu tempo, você foi dar todo o tempo do mundo. Agora é você que vai ter que esperar o tempo. Que tempo?
tempo divino. Quando é que você vai ter a oportunidade de ter um corpo aparelhado para fazer esse trabalho de novo? Ele não sabe. Ninguém sabe. A próxima encarnação poderá ser a encarnação mais dolorosa, em virtude do fracasso da mediunidade nessa. Ela poderá ter desafios mais complexos. E isso é o que acontece com muitos de nós, e a gente vê na casa espírita. Muitos médios que chegam em situação difícil, têm dificuldade de exercer a mediunidade, muitas vezes não querem exercer a mediunidade, e sofrem, porque estão com plug, estão com a conexão aberta. Não é verdade que isso acontece? Esse ensinamento do Humberto, com essa história, com esse conto, traz para a gente vários pontos para a gente refletir. Como a Genô trouxe, eu sou um médium doente, não vou trabalhar, perfeito. Mas e se eu não for doente? E se eu criar o problema para que eu não trabalhe? Quais são as consequências? Né? Lembrando que a mediunidade em si, necessariamente, não é obrigada a trabalhar na mediúnica, né? Tem outros trabalhos na casa, que Exato. também é trabalho no bem, que ajudaria, né? Ela mesmo, se ela não quisesse ter ido para a mediúnica, ela poderia ter trabalhado em outras atividades dentro da casa. Na assistência também... social, por exemplo, não é? Exato. Mas olha só, dentro da assistência, o atendimento, me diga uma coisa, a mãe é uma médium ou não é? A mãe é uma médium em casa ou não é? O que vocês acham? Eu vi, às vezes, eu estava fazendo estudo no Rio de Janeiro, e a pessoa diz assim, vocês falam mediunidade, terceiro, sei o que, mas eu tenho um caso complicado. A mãe que trabalha com o filho todo dia, educando, ensinando, orientando, e às vezes o filho é difícil, às vezes a filha é difícil. A mãe é um médium ou não é? É. Intuitiva. Exato. A mediunidade a gente exerce toda hora. O médium é só médium na casa ou ele é médium o dia todo? 24 horas. 24 horas, do boa. Começa a mediunidade na hora que bota o filho na barriga. Agora, Ranieri, a gente, para encerrando aqui, que já estamos encerrando, a gente aqui analisando diz o seguinte, será que essa Mercedes, como é que classificaria ela? Como negligente, como leviana? Veja, depende do ponto de vista que você... Não, desse ponto de vista daí. Porque é o seguinte, eu analisaria ela como negligente, porque ela poderia exercer a sua função de médium, mas não quis. Isso. Perfeito. Então, na minha visão, ela é negligente. Isso. Que ela podia vencer esse mal, ela não venceu, dependia dela vencer o mal em si mesma, né? Isso. Então, ela se descuidou, ela se descuidando, ela se torna um médium irresponsável. Perfeitíssimo. Ela nem tentou, né? Isso, perfeito. Mas ela não tentou, aí foi negligente na tarefa que ela que escolheu. Quando ela reencarnou, ela escolheu. Então, ela negligenciou na tarefa que ela sabia, ela poderia exercer, mas não quis. Perfeito. E o final do livro, quando desse conto, quando ela se depara com tudo que ela queria, casa silenciosa, tudo nos seus conformes, não é? Que o marido desencarna, que ela se vê só, é que ela reflete, né? Perfeito. Gente, eu espero ter atingido o objetivo de vocês do estudo. É uma coisa mais profunda, mais prazerosa da gente buscar, mas é um ensinamento que a gente tira aprendendo no coletivo. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês, agradeço a oportunidade de estudar com vocês. Sunay, minha amiga, com você. O Ranieri, sua função é de professor, é? Você Não, exerce essa profissão? aqui na federação eu sou facilitador e sou coordenador. Não, a sua função profissional que eu estou perguntando. Não era professor, não. Nunca fui professor, não. Nunca foi, não? Nunca fui. Mas tem uma boa didática. Infelizmente, eu não fui professor, não. Tem uma boa didática nessa visão professoral, viu? Parabéns. Muito bem, muito bem. Admiro os professores. Ele não foi, Agenor, ele está sendo. Bondade de vocês. É porque todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos ensinando, né? Isso. Então, nessa visão, eu perguntei na profissão, se ele era professor na profissão. Não. Seria um bom professor. Infelizmente, não fui professor. Admirei sempre os meus professores, porque me ensinaram muito, ensinam muito. Aliás, é a base de tudo. Tá? De tudo. A educação é a base de tudo. O resto verdade.
A resto a gente tira depois. Enfim, chegamos ao término, né? Agradecer a Kelni, né, pela oportunidade de estar aqui conosco, trazendo as reflexões e nos inquirindo, né? É bom, como o seu Agenor diz aí, é bom essa didática também de abordagem, não é? Mais um tipo, né, de abordagem que também todos os irmãos. E aqui também tem feito suas contribuições, cada um de uma forma, e que vem contribuindo com esse estudo. A gente só tem a agradecer como casa, né, e como aqui a Irmandade, todas aqui reunidas, né? Vou passar a palavra para o seu Mário, para ele dar por encerrado aí os estudos. Seu Mário? Eu estou me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Sinais, está me ouvindo? Estamos lhe ouvindo, Alô. Estamos, seu Mário, estamos. Ah. Eu é que não está ouvindo ninguém. Vocês não sabem o peso que tiraram da minha consciência. Porque eu comecei na mediunidade, se bem que pelava pecado, sabe como é? Estudando, mas sempre com o olho nos trabalhos. Até no tempo que eu passei na federação, quando tinha aqueles encontros da Semana Chamada Santa, que passavam uns 3 dias lá, podiam me procurar que eu estava na cozinha fazendo alguma coisa. E depois eu tive, não foi consulta, foi os médicos que vieram aqui para o nosso centro, e eu era tido como fugitivo da mediunidade, né? Aí eles me esclareceram, olha, o trabalho em si já é mediunidade. E eu fiquei, né, segui até hoje, como né, a Sinai sabe, eu não fugi totalmente, mas eu quero trocar. Eu troquei, aliás, os trabalhos manuais pelo trabalho espiritual. Quer dizer, tento recuperar, tento recompensar, e para isso eu desenvolvo algumas atividades, e até os colegas, os irmãos, eles, de vez em quando, estão mandando maneirar. Mas é um acerto que eu fico com a espiritualidade. Não tenho medo, eu gosto, adoro, tudo junto, mas eu gosto mais de estar trabalhando, materialmente falando. Foi legal, agradeço a todos, né, Ranieri, e a todas essas carinhas bonitas que compareceram no nosso estudo de hoje, e que possamos, na próxima semana, estar todos unidos novamente. Eu pediria a colaboração de alguém que quisesse fazer a prece para encerrarmos os nossos trabalhos. Só antes de algum irmão fazer a prece final, vou só ler aqui o questionamento que Elvira deixou para a gente, né? Que oportunidade de crescimento eu posso estar adiando hoje? Então, essa é a tarefinha de casa. Então, o irmão que desejar fazer a prece final, pode fazer. Dona Vilma, quer? Está fechado o microfone. Jesus, amado Mestre, nós te agradecemos por esta sala tão interativa, amorosa, por este irmão que nos fez pensar, nos fez interagir. Foi uma noite maravilhosa, de momentos assim tão esclarecedores. Muito obrigado, Jesus, por esta noite tão boa, em que aprendemos, em que interagimos. Obrigado, Jesus, por nos permitir estarmos juntos, por estudar em teu nome. Pai que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Assim seja. Ser conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. E assim seja. Muita luz e muita